Olá, queridas, nós estamos hoje no 7º dia, você é bem-vinda, você que está aí acompanhando o 1º, 2º, 3º, 4º, até chegar aqui nesse 7º dia, e o 7º dia sempre tem, assim, há uma expectativa muito grande no número 7, como também há uma grande expectativa no número 12, enfim, os números, eles falam da glória de Deus, a natureza, ela fala da glória de Deus, então, cada instante, gente, quando o sol nasce, Deus está dizendo para você, não precisa ninguém dizer bom dia, eu estou aqui, eu estou te dando uma oportunidade, viva esse melhor dia. E o que nós fazemos em retribuição, gente? Nós simplesmente agradecemos. Como diz a bispa disse, a nossa pastora Jéssica Neres, o nosso bispo JB Carvalho, gente, cada manhã é uma oportunidade que Deus nos dá. E o agradecimento é a semente mais poderosa. Ó, gente, o agradecimento, a humildade e a honra são sementes, gente, que elas produzem 100 por 1. Você tá entendendo? Foi o que Isaac, em Gênesis capítulo 22, plantou, semeou em terra estéril. A plantação da honra, da humildade e do agradecimento. Da honra porque ele honrou o seu pai, a sua geração, né? Ele honrou os seus antepassados de fé, como foi o seu pai Abraão, que é o pai da fé, né? Ele também foi grato a Deus pela sua vida, né? Pelo propósito, ele deu continuidade ao propósito de Deus, ou seja, ele seguiu as orientações, né, gente? Então, a gente tem que entender que existem sementes que fazem um diferencial na nossa vida. E nesse 7º dia, anote aí, porque vem chave poderosa de Deus nesse e-book que o Senhor nos deu, que diz assim: apesar de tamanha herança, preste atenção, que a Sara carregava em seus ombros, Sara dependeu em tudo de seu pai. Ou seja, gente, chegou uma situação que Sara viu que não adiantava ela dar um jeitinho como ela deu com H. Não adiantava ela dar um jeitinho como ela, né, falava e Abraão escutava de boa fé, de bom coração as palavras da sua esposa, porque ela era uma boa esposa. Se não fosse isso, ela não estaria lá nos heróis da fé, configurada como heroína da fé. Ela dependeu de tudo. Então, chegou um momento que ela entregou tudo. Assim como Abraão teve que entregar tudo, porque o coração de Abraão estava voltado o quê, gente? Para o seu único filho. Então, ele foi provado nisso. Sara também foi provada nisso, ou seja, ela teve que esperar, mesmo que toda a sua mocidade, na expectativa de um filho, somente na sua velhice, ela adquiriu esse sonho, ou seja, ela dependeu de Deus, né? Até para gerar seu maior sonho, Isaac, gente, até para segurar Isaac nos seus braços, ela dependeu de Deus. Você tá lembrado que lá em Hebreus capítulo 11 disse que Abraão creu contra a esperança, ou seja, Sara também creu. Por quê? Porque Sara já não tinha... Sara riu, gente, quando o anjo falou com ela. Então, quando ela esperou Isaac, ela ainda tinha força. Quando eles estavam lutando contra a esperança, eles já não tinham força nenhuma para gerar um filho. Mas Deus entregou e confiou a Sara essa bênção, essa herança, que dessa herança em diante, como diz lá no livro de Colossenses, como diz lá no livro de Gálatas, como diz nas epístolas paulinas, essa herança, gente, ela precisou de um princípio, e o princípio é a fé. Então, nessa tarde, nesse dia, nesta manhã, nessa madrugada, que você está vendo aí o 7º dia da nossa jornada, eu gostaria de dizer lá o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 7, 4:7, né? Aqui tem um acréscimo, tem uma postura, né, de visão sobre esse versículo, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, e esse barro provém de Deus. Isso aí é um acréscimo meu. Quando a gente for lembrar desse vaso, quando a gente for lembrar do oleiro, a gente lembre que o barro não vem de outro lugar, senão das mãos desse Deus que é poderoso. Então você é valioso, você tem uma herança e você deve depender de Deus, sim. Que Deus abençoe sua vida e até o 8º dia, se Deus quiser.